Oi, pessoal, bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje o nosso material mergulha a fundo na resolução de conflitos aqui no Brasil. A gente vai ver como saímos daquela ideia de justiça com as próprias mãos, né? Para chegar hoje em dia nas mesas de negociação. A missão aqui é entender quais são as opções quando o tribunal não é o único caminho ou talvez nem o melhor. Exatamente. É uma jornada bem interessante que o material descreve. Começa lá atrás, né, com a força prevalecendo, daí vem o Estado tomando para si esse poder de dizer o direito e, mais recentemente, um incentivo forte para que as próprias pessoas resolvam as suas tretas. Tudo em busca do que a gente chama de pacificação social, né? É legal. Então vamos começar essa viagem. O material fala primeiro da autotutela. Isso soa meio filme de faroeste, não? É, Resolvendo a força bruta. é por aí mesmo. Autotutela era isso. Cada um por si, impondo a vontade pela força. Vingança privada, essas coisas. Hoje, a regra é clara, é proibido. O Estado não permite mais. Mas existe alguma exceção, alguma coisinha que sobrou disso. Sim, pouquíssimas e bem controladas pela lei. O exemplo clássico é a legítima defesa, né, ou o desforço imediato na posse, mas são exceções mesmo. Com o Estado moderno, o que vale é a heterocomposição estatal, nome complicado para dizer justiça pública. Ah, o sistema judicial que a gente conhece. O juiz decide. Isso. Um terceiro imparcial, o juiz, que representa o Estado, ouve as partes, analisa as provas e impõe uma decisão. É obrigatório aceitar. Ok, esse é o caminho tradicional. Mas o material que a gente está vendo, ele bate muito na tecla de que nem sempre esse é o melhor jeito, né? Ou o único. E aí que a coisa fica interessante. Entra a tal da autocomposição. O que é isso exatamente? Precisamente. A autocomposição é uma virada de chave importante. O poder de resolver volta para as mãos das próprias partes envolvidas no conflito, elas que vão construir a solução. A forma mais simples, mais direta, é a negociação. Sentar e conversar, né? Tentar chegar num acordo. Tá, mas e quando a conversa não flui? Quando tá todo mundo de cabeça quente, como é que faz? Aí entram outras figuras. Uma delas é a mediação. Aqui tem um terceiro, neutro, o mediador. Mas atenção, ele não dá palpite, não sugere acordo. Ah, ele só organiza a conversa. Exato. Ele facilita o diálogo, ajuda as partes a se escutarem, a entenderem os interesses reais que estão por trás da briga, sabe? É muito boa para casos onde a relação entre as pessoas precisa continuar, tipo família, vizinhos, sócios. Entendi. Faz sentido preservar a relação. E a conciliação? O material coloca lado a lado. É parecido? Parece, mas não é. O conciliador também é neutro, um terceiro imparcial. Só que ele pode sim sugerir soluções, propor um acordo, ele é mais ativo nesse sentido. Ah, então ele pode dizer, olha, que tal vocês fazerem assim? Isso. A conciliação funciona bem para conflitos mais pontuais, sabe? Onde não tem uma relação profunda para preservar. Pensa numa batida de carro, uma dívida pequena. A ideia é resolver rápido. O conciliador pode dar um empurrãozinho com sugestões. Essa é a diferença-chave para mediação. Certo, ficou claro. Mediação facilita, conciliação pode sugerir. E o material ainda fala de uma outra coisa. Arbitragem. Isso me soa como um juiz privado. É uma boa forma de pensar. A arbitragem é, tecnicamente, heterocomposição, porque um terceiro vai decidir, igual ao juiz, só que é uma justiça privada. As partes escolhem ir para a arbitragem, geralmente porque já tinham combinado isso num contrato, sabe? Uma cláusula arbitral. Ou elas podem combinar depois que o problema surgiu. O árbitro, ou um grupo de árbitros, analisa tudo e dá uma decisão, a chamada sentença arbitral. E essa sentença, ela vale mesmo? Tem o mesmo peso de uma decisão do juiz? Totalmente. O material ressalta isso e a lei confirma. A sentença arbitral tem exatamente a mesma força que uma sentença judicial. Não cabe recurso para o judiciário sobre o mérito. É definitiva. Nossa! É por isso que ela é tão usada em disputas empresariais grandes, complexas. Contratos internacionais, construção civil, societário, coisas que exigem especialização e, às vezes, sigilo. Entendi. É um sistema paralelo, mas com força de lei. Agora, por que essa onda toda no Brasil?
Por que o incentivo para usar mediação, conciliação, arbitragem? É só para tirar processo da frente do juiz? Olha, desafogar o judiciário é um fator importante, sim. Não dá para negar, ele está sobrecarregado. Mas o que as fontes indicam é algo um pouco mais profundo. É uma mudança de filosofia mesmo, que veio forte com o Código de Processo Civil de 2015 e a Lei de Mediação. É o reconhecimento de que, muitas vezes, a solução que as próprias partes constroem ou que um árbitro especialista encontra pode ser mais rápida, mais barata e, principalmente, mais adequada, mais justa para o caso concreto, do que aquela imposta de cima para baixo. Quer dizer, uma solução mais sob medida. Exato. O Código de Processo Civil, lá no artigo 3º, ele chega a dizer que o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. Virou uma norma fundamental do processo. E chega a ser obrigatório tentar antes de brigar à justiça. O material menciona umas audiências. Sim. O CPC de 2015 trouxe isso como regra para muitos processos. Antes mesmo de o réu apresentar a defesa, o juiz tem que marcar uma audiência de conciliação ou mediação. E, para dar suporte a isso, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, estimulou a criação dos CEJUSCs, que são centros especializados nisso, espalhados pelo país. Mas isso funciona na prática? Ou vira só mais uma etapa burocrática para cumprir tabela? É um desafio. As fontes não escondem que precisa de uma mudança de cultura, sabe? Dos advogados, das partes, dos próprios mediadores e conciliadores. A ideia da lei é ótima, dá uma chance real para o acordo logo no início. Mas para funcionar bem, precisa de gente capacitada e de vontade de dialogar. É um trabalho contínuo. E o material até entra em detalhes de como fazer funcionar, né? Fala das técnicas, criar confiança, escuta ativa, saber lidar com as emoções, focar nos interesses de verdade. Isso. É fascinante ver como o processo em si é importante na mediação e na conciliação. Não é só jogar as pessoas numa sala, é usar método. É fazer perguntas certas, ajudar a reformular as queixas, resumir os pontos de concordância, tudo para que as partes consigam enxergar além da raiva inicial, sabe? E ver onde os interesses delas podem se encontrar. É sobre dar poder a elas. Uau! Então que percurso, hein? A gente saiu da lei do mais forte, passou pelo monopólio do Estado na figura do juiz, e agora a gente vê um cenário onde o diálogo, a negociação, a mediação, a conciliação, a arbitragem, tudo isso é incentivado pela própria lei brasileira. O ponto-chave é essa diversificação de portas para resolver conflitos. A justiça estatal continua lá, essencial, mas agora ela não está mais sozinha. Tem um leque de opções, buscando soluções mais rápidas, talvez mais baratas, e que, principalmente quando possível, ajudem a manter os relacionamentos. Elas coexistem. Muito interessante. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão inspirada justamente nessas técnicas que o material descreve para mediação e conciliação. Se escutar de verdade o outro lado, tentar entender os interesses por trás do que a pessoa diz, ter mais empatia. Se tudo isso funciona para resolver briga grande, formal, como seria se a gente usasse mais essas ferramentas nas nossas pequenas discordâncias do dia a dia? Aquelas que nem passam perto de um fórum ou de um advogado. Fica aí para a gente pensar.